Ela começou, bom, jovem sim. Meu pai gostava muito de pedalar. E ele me inspirou bastante. Ele até foi insistente, assim, quando eu era... Pô, várias coisas, na verdade, né? Primeiro, eu acho que a bike, antes de mais nada, ela sempre foi um local de diversão pra mim. Isso eu acho que é uma coisa legal do ciclismo, né? Você vê, pô, esses propósitos diferentes, né? Lulu tem um propósito maravilhoso, cara. Mulheres na bike. Eu acho, pô, super bacana. Você tem o Fuga, que é mais, né? A gente trabalha com planilha. Assim, venha pedalar. E daí você tem lá, pô, Turma da Lages, etc., que é mais planilheiro, vamos lá, treino estruturado. E eu acho que o legal é você achar a sua tribo, assim. Chega de ter dó de mim, cara. Porque, assim, querendo ou não, né, no fim, convenhamos, é uma escolha nossa tá lá. E eu acho que às vezes a gente vai entrando nessa... pô, mas aqui no frio, sozinha, horroroso. Mas assim, cara... Isso ninguém também passa. Ali, né? Ninguém também passa, é verdade. Passa, né? Uma hora o sol nasce e o calor vem. A gente tem ciclos de altas e baixas, mas, as coisas passam. Tipo, o tempo é rei. Este é o Na Roda do Estema, um podcast sobre bike, estilo de vida, performance e histórias que inspiram. Aqui, a gente compartilha as trajetórias de quem vive e tem paixão por pedalar. Pessoas que transformam o esporte em propósito e inspiração. Gravado no estúdio Estema, onde o esporte e as boas conversas se encontram. Esse episódio do Na Roda do Estema está sendo gravado diretamente dos estúdios Estema, que contam com as soluções da Kingston, nossa patrocinadora oficial de armazenamento. Aqui no estúdio, a gente utiliza o SSD externo de 2 TB da Kingston, que garante velocidade, segurança e confiabilidade para armazenar todo o nosso conteúdo. Se você quiser conhecer os produtos da Kingston, é só apontar o celular para o QR Code que vai aparecer aí na tela para vocês e usar o cupom ESTEMA10, que você tem 10% de desconto nos produtos Kingston no site da Terabyte Shop. Hoje, na Roda do Estema, a gente recebe uma mulher que redefiniu ou definiu o que é resistência no ciclismo, brasileiro principalmente. Ela compete onde quase ninguém chega, pedala sozinha por dias, em ambientes extremos, tomando decisões o tempo todo, físicas, mentais e estratégicas. Vicky, ou a Vitória, né? É referência mundial em provas de autossuficiência, pioneira, vencedora e, acima de tudo, alguém que entende profundamente o que significa sustentar escolhas. Seja muito bem-vinda. Uau, obrigada. Prazerzaço te receber aqui. Obrigada, Gi. Cara, você, Vicky, é uma lenda. Eu vou começar falando assim. Outro dia eu tava no Pico do Jaraguá. Fui lá, vou fazer um treino, subi 3 vezes, né? E aí na descida lá eu parei para comer um negocinho, tinha um senhor vendendo bolo, Coca-Cola ali embaixo. E aí a gente tava conversando, ele falou assim, sabia que tem uma galera que vem aqui e sobe 30 vezes? Eu falei, sei, eu conheço essa pessoa que faz isso. É essa pessoa aqui, gente, que sobe 30 vezes o Pico do Jaraguá num dia, né? Isso, eu acho que foram 30 vezes, né? Mesmo, né? Pra dar altimetria do Everest, né? Foi... Quer que eu já comece com Não, a gente vai voltar lá. Mas antes de você falar desse desafio, eu quero saber como começou tudo isso. Como começou a sua relação com a bike? Desde criança? Começou mais jovem? Como que foi? Ela começou... Bom, jovem sim. Meu pai gostava muito de pedalar. E ele me inspirou bastante. Ele até foi insistente, assim, quando eu era... Pô, várias coisas, na verdade, né? Primeiro, eu acho que a bike, antes de mais nada, ela sempre foi um local de diversão pra mim. Então, quando eu era pequena, eu me divertia. Meu pai levava a gente pra ir no Parque Alfredo Volpi, aqui em São Paulo. E eu era muito ruim na barra, né? Eu nunca conseguia subir. Meus irmãos conseguiam, não. Mas eu ia super bem na bike. Eu até hoje não consigo fazer uma barra. Eu também não consigo. Então tá na minha meta. Eu tento, eu não consigo ainda. Mas eu ia super bem na bike. E daí eu fui morar um tempo numa cidade muito pequena, 30 mil pessoas lá no Rio Grande do Sul. E os meus pais foram muito, muito bacanas. Eles me deram uma liberdade. E eles deixavam eu andar de bike
pela cidade, Solta. qualquer lugar, solta, explorar. E eu acho que esse foi o grande presente que eles deram pra mim, assim, porque não é fácil você deixar... Eu tinha 11 anos na época, eu não era muito, né, muito grande. E essa oportunidade, eu acho que foi algo que me moldou como pessoa, né? E daí a gente voltou para São Paulo, eu tinha 14 anos, e daí acabou esse negócio de bicicleta, assim, foi uma época que para me locomover, que era o que eu fazia, eu não conseguia. Tinha como, né? Mas também, para dar uma aliviada na mudança de vida que a gente fez, meus pais, junto com os meus tios, era uma turma, eles alugaram uma casa lá em Campos do Jordão, e eu comecei a fazer mountain bike com meu pai e os amigos dele. Que então legal. A turma era, sei lá, Grande. 50 plus e eu. e foi muito legal, porque daí eu mantive isso, né? Andava não tanto, né? Mas andava ainda bastante final de semana e tal. E quando eu comecei a fazer cursinho, eu peguei a bike que eu tinha quando eu fiz 15 anos, né? Todo mundo quer festa e viajar, eu pedi uma bike. Que legal. E daí eu comecei a usar essa bike pra ir no cursinho. E eu entrei de cabeça no mundo... Da mobilidade. Nossa! Menos motor, mais amor, pedalada pelada, aquela coisa toda. Você já fez a pedalada pelada lá na Paulista? Eu fiz, mas eu não estava pelada. Eu ainda tenho essa culpa cristã aí, que eu falei, acho que é um pouco demais pra mim. Mas assim, toda essa bagunça e tal, eu adorava. Então, bike acabou virando... é isso, locomoção, assim. E daí eu fui fazer intercâmbio. E eu... daí eu terminei o namoro e tal. Tava na pior. Falei, quer saber? Eu vou pegar a bike. Saí pedalando. Saí pedalando. Vou até outra cidade e tal. E nessa época não tinha Google Maps, não tinha nada. O meu celular era um celular de fazer ligação mesmo, mandar SMS. Era pra eu fazer, sei lá, acho que era 60 quilômetros, eu fiz 120. E foi a primeira vez que eu fiz mais de 100 quilômetros, foi meio sem querer. Eu claramente não tinha comida, eu não tinha nada, assim, foi ignorância o caos. total. Foi ignorância. Mas eu achei aquilo mágico. E aquilo me ajudou muito num processo de, sei lá, digerir esse término que tinha acontecido. E daí eu falei, acho que eu gosto de pedalar mesmo. E daí eu voltei desse intercâmbio, ainda tava meio pedalando mais ou menos, daí fui tentar achar minha turma. A Érica Salum, saudosa Érica. Falou pra eu ir lá um dia no Road Bikes, que tinha um grupo das mulheres, daí eu fui, eu tomei na cabeça. Você chegou aí na Road Nossa, Bike? eu tomei muito na cabeça. Eu lembro. Você lembro que tava de você. puxando o acho que você não vai lembrar, mas assim, a hora que a gente passou o pelotão masculino, eu falei, cara, acho que essas minhas são fortes mesmo. E daí a gente foi até o Riacho Grande. Foi, eu lembro. Esse dia tinha muita mulher mesmo. Tinha muita mulher. E daí... foi muito bom. E daí teve uma hora que a Érica falou, puxa um pouco. E eu toda inocente fui lá, puxei. Daí eu morri. Daí ela falou, é duro puxar, né? Eu falei, tá, era uma lição de moral. Que eu não tinha sacado. Ela estava te ensinando alguma coisa. Ela estava me ensinando a humildade naquele momento. Eu aprendi. Hoje em dia, não 100%, mas aprendi. E, enfim, o resto é história. Daí eu entrei nesse mundo da bike total. Mergulhou assim, mesmo. Mergulhei. E quando você percebeu que distâncias longas era o seu negócio, que era o que você queria fazer? Porque você não faz só distância longa. Você faz distância longa muito rápido. Muito bem. Eu tem a ver, na verdade, com uma época que eu falei... o Jojo... Josimar. Josimar Sacramento. Eu comecei a pedalar com ele. E ele me incentivou a participar de umas corridas e tal. E daí eu fui numa que era na Marginal. Sei lá. Na Guiarapé, isso não foi? Aí. E eu odiei, cara. Eu falei, meu Deus, isso aqui é o caso. Um monte de gente andando rápido, caí, bati, quebrei a costela de uma pessoa, não a minha, graças a Deus. Mas eu tenho certeza, porque eu bati com a roda direto, assim. E eu achei o ambiente meio hostil, assim. Eu falei, nossa, eu acho que é um pouco demais pra mim essa dinâmica. Tinha muito medo. Ainda tenho até hoje, né?
Mas, enfim, tinha muito medo e tal, mas eu ainda gostava de fazer as coisas rápido. Eu tenho uma veia meio competitiva. Uhum. Eu falei, vou tentar ver qual o tipo de prova que não é tão caótica, mas que ainda assim Não tem você aquele consegue... pelotão agressivo. E daí eu comecei a fazer uns brevês também, tava meio... Porque é isso, essa turma da bicicletada, também tinha a turma da bicicletada que interligava com a turma dos brevês, daí eu comecei a fazer brevê, eu achei super divertido. E daí eu entrei pra essa, assim, mas... É isso, eu nunca fiz o Letap, o pessoal fica revoltado que eu nunca fiz. Todo Tipo, mundo como quer te assim ver você subindo nunca ali? fez. Eu falei, ai, quem sabe um dia? Mas não, quem sabe um dia. Mas você gosta das modalidades, né? Porque você faz mountain bike, faz gravel, Faço road. todas. Qual que você curte Comute. mais? Exato. Qual que eu gosto mais? Eu gosto muito de gravel. Talvez seja a minha favorita. Mas não sei, porque é isso. Eu acho que quando a gente anda muito tempo... A gente gosta de estar em cima da bike, né? A gente gosta de tudo. Então, eu tenho umas fases que eu tô mais na estrada, umas fases que eu tô mais, querendo paz e amor, e daí eu vou pro gravel. Então, mas eu tô numa fase mais estrada agora, assim, esses últimos 6 meses. Eu lembro uma prova de Botucatu que a gente fez de gravel, quando acho que foi a primeira prova que teve aqui. Acho que foi, né? Logo que lançou a bike, e aí tava a Adriana Nascimento, tava você... E aí eu larguei na frente ali, porque eu falei assim, vou tentar ganhar um pouco de vantagem antes de começar as subidas, né? Larguei na frente no pelotão, né? Daqui a pouco a primeira subida passa a Vicky. Aí eu falei, eita, acabou a minha alegria. Nessa eu larguei por último. Por quê? O que aconteceu? Pelo trauma desse negócio do pelotão. Eu falei, pelotão. vou começar por último. E daí, na primeira subida, mas também eu acho que eu me esforcei muito. Eu até fiquei... Não, mas você ganhou aquela prova. Ganhei. Foi aquela que a gente inventou o pódio, Foi, que a gente inventou o pódio, porque não tinha... Eles não iam premiar a categoria feminina. Isso. E aí, fizeram só masculina, a gente meio que se revoltou ali. Eu, você e a Adriana, a gente fez o pódio. Né? Eu me auto aqui. Foi divertido, eu gostei. E daí, na etapa seguinte, eles fizeram o pódio. Fizeram, né? Tem que fazer, pô. Como assim, né? Só tem geral? Não, o cara chegou... E era muito louco, porque tinha o prêmio, né? Mas eu me lembro da pessoa me dando assim na surdina. Parecia que era tipo um crime de esse prêmio. Eu falei, pô, meu... Como assim? Como assim? Eu ganhei Foi aquela tábua. Você lembra? Total. Eu uso até hoje essa tábua pra cortar cebola, cortar... Sério. Virou utensílio da cozinha. Não, foi ótimo. Prêmio funcional. Funcional. Agora, Vicky, você sempre teve esse perfil mais autônomo, assim, introspectivo, autônomo, bem low profile, porque você é low profile, né? Você é mais na sua. Eu sim. Quando eu preciso, assim, tem momentos que eu gosto de extravasar. Então, um deles é no Fuga, né? A gente tem o TT anual lá que a gente comemora e tal. E sempre na cronoescalada, eu gosto de me fantasiar. Então, esse momento é um momento que você vai me ver sendo completamente extrovertida. Que legal. Mas é basicamente uma vez por ano, assim. Fora isso, eu ganhei o pior humor matinal, o prêmio, porque realmente assim, primeiro que eu preciso, depois das 7 da manhã, é o momento que você fala comigo. Todo mundo acha que ciclista é super podiurno, saúde. Cara, eu odeio. Eu faço porque eu preciso 6 da manhã, mas se eu pudesse, eu andava às 9h30, assim. Uhum. Eu devia ter sido herdeira, né? Mas como não deu foi. Certo. Não deu certo ser herdeira. Aqui. Mas eu realmente sou mais introspectiva, assim. Eu gosto de estar na minha, assim, é um espaço que para mim é bem confortável. Boa. E o que define uma prova de ultradistância? Uma pessoa que quer fazer ultradistância, como você faz, o que ela precisa para começar? Você começou nos brevês, você foi aumentando? Qual o tipo de preparação física, mental? Ou a pessoa já nasce... Você acha que a pessoa já nasce com essa predisposição, assim, do mental muito forte para poder enfrentar esses desafios? Tá, várias coisas, vamos lá. Eu acho que não. E é muito curioso você ver essa dinâmica acontecendo nessas provas de ultra, porque você vê os inscritos e daí você vê que tem, assim, várias escolas de pensamento. Tem a galera que
nunca treinou e vai lá na cara e na coragem, porque se você for pensar, os brevês, né? Até essas provas de ultra. Se você faz uma velocidade de 15 km por hora, você termina. Daí você fala, 15 km por hora não é nada. Então, existe essa assim... Não me parece impossível. Só que... Mesmo sem treinar. Então tem a galera que vai lá, bebe cerveja no meio do Audax, assim. Tudo bem, tem essa turma. Eu acho que quando virar ultra de verdade, sei lá, o ultra realmente longa, é mais difícil fazer nesse esquema. Não recomendo. Eu acho que é muito sofrimento. E é por isso que também tem muita desistência nessas provas, né? Se a gente for olhar... Pô, no próprio Inca, no fim sobraram 12. De quantos? De, sei lá, acho que eram 65. Caramba. Então, assim... Desistência alta. Desistência alta. O primeiro Biking Man lá que foi na chuva também, eu acho que metade desistiu. Então, tem essa turma, o que eu acho até divertido, porque às vezes você também saca os seus limites. E eu acho que Ultra tem muito a ver com entender os seus limites. Daí, psicologicamente, é isso. Eu acho que Ultra tem esses dois requisitos, que são o requisito físico e o requisito psicológico. Não dá pra falar que você só... Pô, se você treina pra caraca, você termina uma, sabe? Porque é bem difícil. São várias horas que você tem que ficar, né? Várias horas, tipo 80 horas. Pra quem tá acostumado a fazer um treino de 2, é bastante tempo a mais, assim. Muito. Que tem que entender como é que seu corpo funciona aí nesse momento, assim. E nem só isso, né? Tem as condições do clima, aí chove, aí faz frio, aí o pedal não fica é cancelado de noite. se tá chovendo, não tem pedal cancelado, assim. E tem isso, tem chuva, tem frio, tem muito calor. Você tá na natureza ali, a natureza reina e você tem que também entender isso, assim, o que para mim envolve uma preparação de cenários. Então, eu acho que além, talvez, desse físico e mental, você também tem um pouco do estratégico de, assim, corrida de ultra, né, para você realmente terminar bem, se você quer uma boa colocação, ela envolve um planejamento grande, bem grande. Porque... Não é só chegar e se inscrever. Não. Isso, e tem vários tipos de corrida, né? Então, por exemplo, a próxima que eu vou fazer, que é agora em maio, ela é bem autossuficiente. Então, o que isso quer dizer, né? Quer dizer que você não pode pedir nada. Então, tô sem água, tem uma casinha lá, pede água. Não pode. Não pode? Como não que você pode. vai fazer? Você tem que mapear todas as cidades. Tipo, pegar no rio, na cachoeira? Pegar no rio, se você quiser. Daí você compra lá, sei lá, pastilha de cloro. Você vai ter que levar isso em consideração. Então, essa é uma das características dessa. A outra característica é você não pode reservar antes do hotel. Você só pode reservar pro dia e na hora que a prova começa. Então, essa é outra regra. Então, essa talvez seja o exemplo mais extremo, né? Nenhum tipo de ajuda ou auxílio, nenhum tipo de vácuo. Se você anda... Sozinha? É sozinho mesmo esse. Sozinho mesmo. Você pode ir de dupla, né? Se você quiser se inscrever como dupla, isso é uma categoria. Mas você sozinho tem que ser sozinho. E você também tem que fazer a rota entre pontos. Então, essa é uma prova que você cria a rota. A rota não é pré-determinada. Ela tem alguns pontos que são obrigatórios e outros pontos que você que decide como é que você quer. Então, você vai querer diminuir a distância e aumentar a elevação? Você vai querer colocar terra ou fazer todo asfalto? Fora isso, você tem que sacar todas as leis de trânsito do país. Então, eu posso andar nessa rodovia ou não posso? Esse é um exemplo extremo de ultradistância autossuficiente. Caramba, que legal. E onde que vai ser? Vai ser a largada em Santiago. Daí passa por Portugal, então alguns pontos de controle são lá. Então, Serra da Estrela, Algarve. E depois você vai descendo, volta para a Espanha, desce e chega em Córdoba. Caramba, que legal. Eu não sei quantos quilômetros vão dar. Eu acho que vai dar tipo 1.400, algo assim.
Porque, de novo, né? Depende do caminho que você tá fazendo. Mas, e essa, por que me atraiu bastante, né? São dos mesmos organizadores da Transcontinental, que é uma das ultradistâncias mais famosas que tem. E eles quiseram fazer uma prova exclusivamente feminina. Então, são 260 mulheres. Caramba! Então, eu acho que vai ser muito... Tô bem animada, assim. Legal. Acho que vai ser uma experiência legal essa. Nossa, ô Vicky, e é isso que te atrai numa outra distância? Essa coisa de você ter que... Você tem que estudar, você tem que se preparar, mas ao mesmo tempo você não tem o controle de tudo. Sim. É isso que te atrai? É isso que faz você... Esse desafio que faz você se inscrever nessas provas? Eu acho que não, eu vou te falar, assim, sendo muito sincera, o que é. É a liberdade social de você só ter que fazer 3 coisas na vida, que é pedalar, comer, dormir. E o dormir ainda é quase opcional, né? Então, assim, eu acho que essa liberdade de você poder ter... Não pensar em mais nada, Nossa, só naquilo lá. É isso, é tipo, oi, gente, tudo bem? Eu não preciso responder nada do trabalho, porque as pessoas sabem que eu tô numa corrida de ultra distância, e daí realmente eu estou É fora. a hora que a sua mente só fica ali naquele lugar. É a melhor férias que tem. Que legal. Assim, sendo sincera, é isso que me atrai. Muito bom. Eu ia te perguntar disso que você falou da autossuficiência. Então, tem provas como essa, que é completamente autossuficiente, você não pode ajuda nenhuma, mas tem outras que você ainda consegue ter algum tipo de apoio, algum suporte, ou a maioria dessas provas é você com você. É você com você. O que você tem algumas, daí essa eu nem sei como é que vai ser, mas às vezes nos pontos de controle você tem algum tipo de estrutura ali. Tá. Então, por exemplo, às vezes tem um stand lá de mecânica que você... Mas daí você que tem que fazer. A própria manutenção. Tem as ferramentas lá, exato. De vez em quando tem umas comidas, então se você quiser se abastecer ali, dá. Mas não é muito regra, assim. Eu acho que da ultra distância, a autossuficiência acaba sendo... Tirando o Race Across America, assim, que daí é uma prova de ultra, que você tem todo o suporte, essas que eu faço são mais voltadas para autossuficiência. E daí, o que é autossuficiência, né? Você tem que fazer várias escolhas meio doidas, assim. Então, por exemplo, a principal delas é peso. O que você vai levar na bike? O que eu vou levar? Eu quero levar intra. Tudo bem, intra para 3 dias dá 2 quilos de comida. São 2 quilos a mais na bike. Quanto de água eu levo? Eu levo o suficiente para ficar quantas horas? Então, você precisa sacar esse negócio da logística, ele acaba sendo bem importante, assim, para definir o peso da sua bike, o que você leva. Vai fazer muito frio, vai fazer muito calor. Então, eu tenho que levar puffer jacket, por exemplo. É muito louco, mas assim, eu realmente peso. Eu até troquei, pra você ter uma ideia, eu troquei a calcinha que eu usava, porque eu achei uma calcinha de 13 gramas. Eu falei, é a calcinha de 13 gramas que eu vou levar. Então, assim, é esse nível. Porque a calcinha... Gente, eu nunca pensei nisso, olha que loucura. Pois que legal. Não, é um nível de detalhes, assim, importante mesmo, né? Você escolhe com que você vai gastar, Sim. porque se você vai indo... De 80 e 80 gramas, sua bike, passa dos 10 quilos a mais. Então tem que escolher bem, assim, o mais quente, capa de chuva, enfim, volume também, e daí calcular as paradas. E roupa de que você vai pedalar? Tipo, você vai usando a mesma e lava, passa uma água ali. Eu tenho todo um esquema bactericida, que daí você... Sprayzinho bactericida, daí chega... Por isso que, assim, isso é uma coisa que eu faço no Ultra que é meio exceção. Que é, eu realmente gosto de parar e dormir, assim. Eu sou uma das únicas pessoas que dorme em Ultra. E daí eu, vou lá, paro, lavo o bib. Às vezes eu lavo, às vezes é só expert. Daí depende um pouco do ambiente, assim. Sim. Mas isso também é outra coisa legal do Ultra, né? Além dessa liberdade social de você só fazer isso,
você também não precisa se preocupar com a sua dignidade, porque ninguém lá tem nenhuma. Acaba no primeiro dia, já acabou. Ninguém tá aí, ligando. Cara, é isso. Você tipo, tá fedido, se não tomou banho, não tem problema, tá tudo certo. Tudo certo. Ninguém te julga. Qual foi a maior distância que você já fez? Numa pedalada só? É. Cara, eu acho que não. Bom, deve ter sido 400. Porque, eu diria que foi 400. E numa... Pô, bastante. Ah, é bom. É bom, né? E numa ultra, qual foi a maior distância que você já percorreu? Eu acho que foi tipo uns 350. Que é parecido, né? Mas é que... É que assim, distância é meio Mas tricky, distância... né? Porque você Porque você tem altimetria, né? tem altimetria, tem a terra, tem... Porra, em qual dia você tá, né? Então, por exemplo, no Inca, lá que foi lá no Peru, o primeiro dia a gente fez tipo 340, eu acho, mas teve no quinto dia, eu acho. A gente também meteu uns 350, mas assim, os 350 do primeiro dia era alegria. Os 350 do quinto dia foi a coisa mais difícil que eu já fiz na minha vida. Acredito. Assim. Então... Fala do Inca, então. Tá. Porque, gente, a Vicky foi a única mulher... Até hoje? Ou não, nessa edição. nessa edição de 2019 que fez essa prova. Conta um pouco do que é o Inca, o que você fez, como que foi, quantas vezes você tentou desistir, você pensou em desistir. Muitas. Isso é bom da outra distância, porque como você é autossuficiente, pra desistir, você precisa desistir e se virar. Então, isso acaba sendo um incentivo pra não desistir. Porque aí você tem que voltar de alguma forma, pois né? Então, daí você desiste de desistir pelo trabalho que é desistir. Mas o Inca é uma prova no Peru. Eram... Já esqueci aqui, preciso pegar a cola, mas eram 1.600. 1.500, acho que você falou 1.500. Pega a sua colinha. Eu vou pegar a minha colinha. Desculpa, gente. Desculpa, audiência. Muitas provas. O Inca eram 1.650 quilômetros com 30 mil de altimetria. Gente, 30 mil! 30 mil. É a Cordilheira Blanca. Eu tava nos Andes, né? Deus, assim, nos Andes. Ali a maioria da prova, ela é feita acima de 3 mil metros. Fora isso, tem altitude. Não é só altimetria. Não. E aí? O topo era 4.000 e... 4.000 e tralalá, de altitude. Assim. E como foi? Você foi fez alguma horrível, adaptação? cara. Eu, assim, não tenho nem o que falar. Eu tive... Tudo que a galera fala de mal de altitude, eu tive. Então, eu vomitei 2 dias seguidos. O restante, eu basicamente tive diarreia. Eu tive falta de ar. Eu tive dor de cabeça. Eu tive sonolência. E ainda tinha que pedalar. E eu tive que pedalar. Então, ainda tinha que subir na bicicleta e andar. Cara, teve o primeiro dia... Tava escuro já, faltavam uns 30 quilômetros pra chegar. Nessa eu fiz de dupla, né? Fui eu e o Bruno Rosa. E daí, cara, quando eu cheguei no topo, tava frio. Mas eu deitei na estrada e eu falei, só me deixa aqui. Deixa eu ficar quieta. Só me deixa aqui, só me dá 5 minutos. E, na verdade, eu já tava com mal de altitude. E essa sonolência é super perigosa, na verdade. Porque se você fica muito alto, tá nesse estado, enfim... perigoso. E daí, daí eu tive que tomar, sei lá, nem sei de onde veio. Falar, não, beleza, vamos fazer mais 30 quilômetros. E foi muito difícil. Pra chegar na cidade, pra arrumar um hotel, porque, né? Pra arrumar um hotel pra eu dormir, eu não dormi. Meu, a gente foi parar, assim, interior do Peru, né? E daí, beleza, a gente chegou no hotel, aqueles hotéis, assim, tipo o hotel da Augusta, que são os hotéis que não são bem hotéis, você fica meio, não sei se isso aqui é hotel. Mas, enfim, entramos lá, beleza. Fica aquela dúvida. Vou deixar no ar aqui. E daí, beleza, tamo lá, eu, passando malzaço, já tava assim, ó, peguei o lixinho do banheiro, já deixei do lado da cama, que daí eu só virava pra vomitar, assim. É isso, né? Dignidade, né? Acabou já. Então, Bruno saiu pra pegar alguma comida pra jantar. E daí, ele cruza com uma banda.
E ele, nossa, que curioso, né? Cruzei com uma banda. E daí, cara, dá 1 hora. Começaram a tocar. Começaram a tocar. Tipo... A noite inteira. Não, daí beleza. Isso deve ter ido até umas 2:30 da manhã. Daí estamos, né, lá meio... Banda acaba. Começa aquele barulho de, cama batendo, assim, ó. Pá, pá, os berros. Eu falei, não é possível, cara. Eu não tô Onde vivendo estamos? O que isso. tá acontecendo? Eu não estou vivendo isso. Isso era no meio de uma competição, né? Só pra gente lembrar, a competição, 60 pessoas, né? Você só queria descansar Eu um pouco. falei, cara. E essa foi a hora que eu não desisti, tá? Porque ainda piora. Daí, beleza, Inca e tal... Pô, estamos no meio da Cordilheira Blanca, um lugar maravilhoso, assim, super alto, indo pra Ponta Olímpica, que era... Agora não é mais, né, parece, mas era o túnel mais alto do mundo. E cara, eu viro, tem uma hora que tem um precipício, e a gente tem que descer o precipício. E daí começa um vento tão forte, meu óculos é agitado, sai voando. Eu saio voando. Não consigo, a bike, tipo, a gente desceu a bike, o vento levava, e eu falei, eu vou ter que descer. Isso porque a bike nem tava tão leve, né, assim. Não tava, e eu tive que... Daí era assim, ó, uma curva era vento a favor, daí a outra curva era vento contra. E daí eu falei, são 16 curvas, e eu só chorava, eu nem fazia mais som, só escorria assim, ó, daí eu fazia a curva do vento contra. E eu chorava tanto. E daí dava o vento a favor, eu dava uma respirada. Basicamente, assim. Daí eu cheguei lá embaixo e falei, não dá. Parei. Eu tô aqui, vomitando, não dormindo, comendo nada, porque nada para o meu estômago. Assim, eu falei, o que eu tô fazendo? Eu falei, chega. E nisso eu tava na metade. Falei, chega, não vai dar. Falei com o Bruno, a gente tava de novo, falei, Bruno, sinto muito, cara, não vai dar. Não, beleza, vamos desistir, então vamos desistir. Chegamos na cidadezinha, Plaza de Armas, toda a cidade tem a pracinha. Achei uma rodoviária. Não tinha passagem. Não tinha ônibus, cara. Tipo, ônibus daqui a 4 dias. Eu falei, bom, vamos para a próxima cidade. Mas estava desistida nesse momento. Sim. Falei, desistir, mas vou para a próxima cidade. Pra ver se eu consigo. Desistir mesmo. Chegamos na próxima cidade, mesmo drama. Daí eu falei, cara, desencana também, não vou mais desistir. Daí a gente foi indo nessa tal. Daí, no último dia, penúltimo dia, que era Altamira. A Altamira é uma das maiores mineradoras do mundo. E você fica 60 quilômetros passando pela mineradora. Nossa. E é assim, cenário Mad Max total. Imagina assim, explosão, pá! Não tem árvore, não tem nada. E daí você tem umas montanhas que estão cortadas pela metade. E assim, a montanha tipo Mariporã. Não, tipo 4 vezes a pedreira que a gente tá acostumado. Daí você vê o carro é assim, ó. Pequenininho. Daí você vai lá do lado dele... O pneu do caminhão tem a sua altura. Então, assim, é um negócio de louco. E daí você tem outra montanha, que é uma montanha só de dejeto de pedra. E você vai passando lá e não tem nada. Daí começou a chover, daí virou uma nevasca. E assim, não tinha nada nem ninguém. Daí a gente olhou e falou, a gente tinha, sei lá, 10 horas pra chegar no ponto de controle. Falou, cara... O que a gente vai fazer? O que a gente vai fazer? Daí a gente viu uma casinha lá de pedra e tal, entrando na casinha. Cara, acabei de pescar uns peixes aí, vocês não querem? Daí que tava na casinha. O cara que tava na casinha. Eu falei, pô, já desistimos mesmo, tô passando mal 4 dias, manda o peixe aí. Vamos comer peixe. Aí, pô, almoçamos e tal. Ah, a chuva passou, abriu aqui, sabe aquele azulzinho assim, ó, que eu falei, acho que o dia vai melhorar. Seguimos. Daí encontramos um cara, que era o Stuart, que ele falou, pelo amor de Deus, deixa eu ir com vocês, porque essa família tá, tipo, querendo que eu case com as filhas. Mentira! Ele era altão, tal, todo bonitão lá, sul-africano. Já queria segurar o cara lá. E ele, tipo, ele não falava espanhol, e daí as meninas lá, gente, foi tão engraçado, porque ele saiu meio de
Acho que ele não tava de cueca, mas ele tava meio sem roupa ali na hora que ele viu a gente, saiu correndo na casa. Eu falei, meu, o que esse branquelo tá fazendo aqui? Eu falei, meu, o que tá acontecendo? A gente tava no meio do nada. Daí depois ele alcançou a gente e tal, a gente ficou um tempinho junto e depois ele foi embora. Que o cara tinha andado na Quebec, era meu Pro Tour. Eu falei, não, vai lá, sério? cara, eu não vou ficar com você. Pelo amor de Deus, esse ritmo. Mas no fim a gente ficou super amigo. Mas enfim, daí no fim... Deu certo. Deu certo. No fim, as condições não te deixaram desistir. Não. Era pra você fazer. Era pra eu fazer. E é por isso que só terminou eu de mulher, porque assim, acho que já até tinha algumas que largaram, acho que eram 12 que largaram, mas não... Ninguém terminou, só você. Até hoje eu não sei como é que eu terminei. Eu acho que foi isso. A cabeça, né, que tipo, é o que temos, né? É o que temos. E o Bike Man Brasil, você foi terceira geral, né? Fui terceira geral. Geral do geral mesmo. Geral, entre homens e mulheres. Foi, eu acho que teve muito a ver com devagar e sempre, assim, porque eu não me emociono muito, assim, a galera às vezes começa... E foi uma edição que choveu muito, né? Eu acho que choveram todos os dias. Foi na Mantiqueira mesmo. Mas choveu uma galera lá pra largar. Muito. Eu acho que saiu de Santo Antônio do Pinhal. Foi Santo Antônio do Pinhal. Foi o dia que a gente tava Era lá. meio na época do Letap, eu acho. A gente foi lá fazer o reconhecimento do Letap e a gente viu então. a galera lá fazendo um treininho no sábado. Pode ser. Sempre tem uns pedais antes, assim, pra turma. Mas, enfim, daí foi uma edição que choveu muito. E muita gente teve hipotermia. Muita gente teve problema de falta de sono. E daí, no fim, acabou. Assim, eu lembro muito que eu olhei lá, o Axel tava perto de mim. Mas eu falei, eu ainda tenho tinha, tipo, 20 minutos de vantagem. Eu falei, eu não vou deixar esse cara me passar. E é louco, né? Porque nisso, só pra dar um contexto... Eu tava no 4º dia, tinha andado 900 quilômetros, esse caos de chuva, mas eu falei, cara, eu não vou deixar esse cara me passar. Daí, eu nunca uso potência, assim, mas daí eu falei, cara, meti lá, eu falei, se eu fizer 140 watts, esse cara não me pega. E daí fiquei lá, pilhadaça, 100 quilômetros, só olhando o número, assim, e falei, bom, porque daí eu falei, pô, faltam 50 quilômetros, pro cara tirar 20 minutos de 50 quilômetros... Vai precisar andar bem rápido. Ele vai ter que andar bem rápido. Mas foi divertido. Eu cheguei meia hora antes dele. Que legal. Em terceiro geral. E você fez com gravel? Fiz com gravel. É muita terra lá. É tipo 50% terra, talvez um pouco menos. 40% terra, 60% asfalto. Mas tem bastante terra lá. E lá sobe bem também, né, Vicky? Tem bastante subida. Sim, eu acho que era tipo... Pô, eram 1.000 quilômetros... É que depende da edição, né? Eu não lembro quanto subia essa edição, mas eu acho que devia ser uns 18 mil de altimetria acumulada. Bastante também. Bastante. Pô. Eu adoro subir, né? Então pra mim tá ótimo, assim. A gente que te conhece sabe. Exato. Tava lá no pico disso. E teve mais uma prova icônica que você fez, que foi o Across Andes, né? Que você ficou em 5º. Do feminino, né? Entre 65 mulheres. 25º geral, se eu não me engano. Outro nível. Foi muito interessante, porque foi a primeira vez que eu fiz um nível, tipo... As mulheres que estavam eram as melhores que tinha. Assim, tirando ali o Wilcox, que não tava lá. Mas, assim, tava... Todas as mulheres do Ultra que são muito boas. Então, você tinha a menina que ganhou o Transcontinental... a menina que ganhou o Tour Divide, que também é outra prova muito, assim, icônica do Ultra. Tava... Quem é que tava? A Sami Sauri, que, pô, ela que ganhou, inclusive, mas ela tinha feito a Atlas Mountain Race, ela sempre fez várias competições também. Então eu tava bem animada, porque eu falei, pô, é a primeira vez que eu vou ter uma galera... Tem uma galera de peso, Uma galera de peso ali. E foi muito interessante, porque os primeiros 60 quilômetros, assim, eu falei, eu vou ver qual que é o ritmo. E daí eu que elas vão andar. Eu claramente não vou conseguir manter esse ritmo, assim. Tava atrás da Ivy, que é uma americana super do mountain bike, assim.
E ela, cara, eu falei, não vai ter a menor condição de eu segurar esse passo, assim. Mas eu falei, eu vou até onde eu aguento. Porque, enfim, tem uma hora que você se conhece, né? E eu sei que quando eu posso até ir um pouco além do que eu deveria, porque eu consigo me recuperar. Daí eu falei, eu vou fazer assim, meio só pela zoeira, sabe? Vou tentar. E eu falei, meu Deus do céu, é outro nível. Tá forte. Muito forte. Muito forte. Pô, mas você fez 5º. Não, foi assim, das réis mortais, porque são pessoas que fazem isso da vida, né? Eu não faço isso da vida. Pelo contrário, viajei pra trabalho super. Acabei com o meu treino, assim, eu tava indo bem. Chegou em outubro, eu tive que viajar a trabalho, daí, trabalhei pra caraca. E daí desandou total. Mas eu queria ir bem, assim. Foi uma prova que eu tava muito doente. Então eu comecei ela doente. Que foi uma pena, porque eu falei, eu queria ter ido melhor. Mas foi muito legal sacar o nível do esporte, sabe? Isso foi muito legal. Que legal. Você é referência para muitas mulheres, você sabe disso, né? Não sei se você tem um pouco dessa noção, mas é verdade. Tem um monte de gente que eu conheço, tem a Vicky, nossa, ela sobe muito, e sempre, né, falando que bom, de você. Fico feliz. Quem é a sua referência? Você tem algumas? Você já falou alguns nomes, mas elas são as suas referências, assim, que você fala, um dia quero chegar nesse nível ou não? Você tem uma referência só da... É uma boa pergunta isso. Curioso isso, né? Esse negócio de referências. Teve um pico. Quinta-feira a gente geralmente faz pedais pro pico, né? E daí, às vezes, eu fico... É engraçado, né? Que você fala que eu sou introspectiva, mas nessa hora do pico, eu adoro ficar fazendo psicologia barata com as meninas, falando, vamos lá, você consegue e tal. E daí, eu tava fazendo isso com a Alice, que é uma das meninas que entrou no Fuga. E, ela, você via ela dando tudo de si. Outra menina que entrou também, a Andressa, também, E daí eu falo assim, cara... O tudo de si, claro, né? Pra mim é tranquilo, então eu consigo apreciar, o que é ótimo. Mas eu falo, essas meninas dando tudo de si. Quando eu vejo alguém dando tudo de si, eu já me inspiro. Não precisa ser uma grande personalidade, sabe? E daí, por exemplo... Você vê que ela não tá corpo mole ali, ela realmente tá entregando o que ela tem. Tá entregando tudo. Isso é muito legal. É muito bonito de ver. Eu adoro. E também situações difíceis, né? Então, a própria Alice, outro dia, a gente foi fazer um pedal, e daí eu inventei uma moda, que é uma coisa que eu faço que eu não deveria fazer, mas eu falei, vamos fazer o Ajoá. Fazer o quê? Ajoá. É uma subida que fica lá em Caieiras. Não conheço. Que sobe até o condomínio do Parque Suíça, que é lá em Simão. É uma subida horrorosa, basicamente é 1,5 km que você quer desistir. Vender a bicicleta. Vender a bicicleta. E daí, depois disso, você tem a descida. E a descida era num paralelepípedo super técnico. E, a Alice olhou e falou, cara, não estava preparada psicologicamente pra isso aqui, é horroroso e tal. E daí ela tava sofrendo, eu tava com ela. Eu falei, vamos lá e tal. Daí teve uma hora que ela virou e falou assim, eu preciso parar de ter dó de mim. Chega. E daí ela foi lá e, parou. Virou uma chavinha. Virou uma chavinha, fez a descida, show de bola, assim. E teve uma hora no Across Andes que eu tava assim, ela tava nessa situação, eu falei, cara, tava 2 graus. Tá frio, escuro. Eu tinha dormido super mal, não consegui dormir e tal. E daí eu tava... Daí teve uma hora que eu falei, chega de ter dó de mim, cara. Vamos virar essa chave. Amei essa frase. Eu sempre falei, vamos encontrar conforto na dor. Agora eu vou falar, chega de ter dó de você. É isso, chega de ter muito dó. Bom. Porque, assim, querendo ou não, né, no fim, convenhamos, é uma escolha nossa tá lá. E eu acho que às vezes a gente vai entrando nessa... mas aqui no frio, sozinha, horroroso. Mas assim, cara... Isso ninguém também passa. Ali, né? Ninguém também passa, é verdade. Passa, né? Uma hora o sol nasce, o calor vem, e daí... Você se arrepende esquenta. porque fica quente pra caraca.
Mas, enfim, daí é isso, são essas pequenas inspirações, assim. Demais. Não. Nossa, adorei. Ô, Vicky, vamos falar um pouco desse Everesting? Qual deles? Eu já fiz 4. Você fez o de Campos, que é a Serra Velha. 2 vezes. Pico, 2 vezes. E do Pico? E um virtual. Ah, você fez um virtual? Logo no Zwift? começo da pandemia, no Zwift. Que legal. Foi bem... Nossa, foi total pandêmico, assim. Era, sei lá, abril. Tava todo mundo trancado. Eu falei, pô, não... Explica o do Pico. Do Pico, vocês têm que fazer a altimetria do Everest. São 8.848. 8.848 metros. De subida, né? De altimetria. E aí, para isso, no Pico, que tem 4,5 quilômetros mais ou menos, com uns 400, 300 e pouco 300 e altos. Eu acho que é 370, eu chutaria. de altimetria, né? Quantas vezes você teve que fazer? Pô, eu sou de humanas, cara. Eu acho que foram 30. Mas eu não tenho certeza absoluta. Vai me perguntando aí enquanto eu vejo aqui. Não, mas assim, a minha dúvida é, primeiro, em quanto tempo você fez isso tudo? Quantas vezes teve que subir? Tá. Se foi o dia inteiro, tipo, fiquei lá, sobe e desce à noite. Nossa, começou que horas da manhã, terminou que horas da noite. Não para. Você vai comendo quando você tá em cima da bicicleta. Sim. Então, vamos lá. Explica o que faz, né? E outra, tem a galera que vai junto com você ali, que também quer o desafio, mas quantos terminam? De fato. Pouquíssimos terminaram dessa vez. A gente já fez 2 vezes o Everest no Pico. Então, acho que a primeira coisa super importante é que precisa de uma autorização, né? Então você tem que fazer o procedimento lá. Não assim, é só dá chegar, pra fazer, né? mas não é só chegar. Por favor, não façam isso. Mas uma vez que você tem a licença de poder ficar lá, porque o pico vai das 7 às 5 da tarde, né? E assim, pra você fazer... se eu não me engano, eu fiz em 16 horas e meia. E eu comecei umas 7h30. Daí deve dar o quê? 7 da noite, 7, 8, 9, 10, 11 horas. 11, Então eu terminei umas 11. A turma que fez comigo, eu acho que dos que fizeram foram tipo uns 4. E daí eu acho que teve uma galera que terminou tipo foi mais tarde. 1 da manhã? Mas terminou. Terminou. Mas assim, é muita bagunça, é uma delícia, porque tem gente que faz meio, né? Existe o tal do base camp, que daí você sobe 4.400. E daí fica uma turma, tem gente que faz 6, tem gente que faz 3. Quem eu encontrei lá, que eu fiquei super feliz, foi a Mati, Marcela Toldi. A gente fez umas... Daí eu falei, Mati, tá meio forte. Eu ainda tenho 40 pra fazer. Segurar aí. Mas foi divertido, porque é sempre meio bagunça. E daí a única regra é você não pode dormir. Tá. Se você quiser ficar parado lá 4 horas e depois retomar, não tem problema. Mas você não pode dormir. Então você tem que fazer em one go, assim. E você pode se alimentar. Você pode ir com a bike que você quiser. Tipo, tudo livre, cara. Só 8.848 sem dormir. Essa é a regra. Não pode ir de assistida, né? Acho que não. Assistida aí já. Sei lá, se você quiser, mas eu dou uma julgaria. Mas se quiser, dá. Olha, eu tenho aqui, ó. Eu fiz, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. São 29. E você fez mais ou menos o mesmo tempo? Ou eu fiz, cara. Eu fui super, super, super constante. Assim. Foi bem legal, ó. Dá um exemplo aqui. Primeira subida eu fiz em 21 e 25. Daí aqui fiquei meio chateada, fiz em 24,52, 25. Depois eu melhorei de novo. Daí eu voltei pra casa dos 21. Não, que é um ótimo tempo. 20, 21... Pra subir o pico 29 vezes? A última subida eu fiz em 25 e 26. Então você vê que ficou lá...
Não, 21, ótimo. 25, E da Serra Velha, quantas vezes? 12? Eu acho que é isso, por né? aí, é. E Eu lembro daí quando teve você um subiu. ano que eu fiz 10 mil, que eu tava benzão. É bom demais ser jovem. Foi logo antes do Inca. Eu usei pra treinar pro Inca. No Everest. Eu gosto muito de usar o Everest pra treinar, porque daí você saca como é que você tá o dia inteiro num pedal, assim. Porque não é só treinar a força, né? Você também tem que lembrar como é que é passar o dia inteiro pedalando. Se passa, é isso. Eu fiquei 16 horas e meia. O que eu tinha me proposto era ficar 17 horas, era o que eu tava querendo passar pedalando no cross antes. Então isso é umas coisas que também ultra ajuda, assim. Você dá uma planejada no como é que vai ser o seu dia. E é assim que você consegue se preparar melhor também, né? Pô, muito legal. O que mudou para você quando você fez a Serra Velha e fez o Pico? Qual que é a grande diferença? Porque assim, é a mesma altimetria, legal, mas são subidas Muito completamente diferentes, né? Muito. Assim... Primeira coisa foi a primeira vez que eu fiz o Everest foi em 2018. E eu não tinha a menor ideia do que eu tava fazendo. Então, pra você ter uma ideia, eu demorei 27 horas pra fazer. Uau! E esse eu fiz em 16 e meia. Meu então, Deus. assim, eu não tinha a menor ideia do que eu tava fazendo. Primeira coisa. Segunda coisa, lá é muito mais frio, né? É verdade. E pra você passar a madrugada pedalando no frio, em Campos, isso faz muita diferença. Eu lembro que eu chegava no final da Serra Velha, tem um riozinho lá, e eu tremia tanto que a minha bike que final da tremia. Serra Velha que tem um riozinho que eu não sei. Pois é, eu descobri porque eu falei, cara, parece que abre um freezer, é muito doido, cara, parece que abre um freezer, mas ali do lado direito, eu vou há 15 onde anos tem pra uma lá, pontezinha, e daí tem um mercado do outro lado da ponte. Você vai tem olhar um riozinho essa ali. pontezinha, tem um riozinho. Pois é, descobri só porque parecia que abria um freezer. Eu falei, não é possível. O que tem aqui? O que tem aqui? Daí, enfim, tinha um riozinho. Então, tinha um riozinho maldito. Meu, eu tremia tanto que a minha bike saía do chão. De tanto que eu tremia de frio. Assim, foi o caos. Então, essa foi a primeira vez. E a Serra Velha, ela é uma subida muito mais longa. Então, assim, em termos de treino, é como se o pico... Pô, se você sobe ali numa Z3, tranquilo. Se você vai tentar fazer um Z3 ali na Serra Velha, tem uma hora que você quebra. Então tem que ir muito mais de boa, assim. E é uma descida muito mais longa. O que, na verdade, te cansa bem mais. Então o pico é muito mais fácil que a Serra Velha, na real. Porque muita gente acha que é a subida. Mas, cara, ficar segurando a bike na descida... Também é. Sim, cansativo. Cansativo. É verdade. Então, é bem mais difícil. Nossa, interessante. E vocês fazem todo ano? Não, mas a gente fez várias edições, né? Então foram... Agora não sei se foram 2 ou 3 na Serra Velha e teve essas 2 do Pico. Legal. É. Ô Vicky, você acha que ainda existe uma surpresa das pessoas quando uma mulher como você, assim, por exemplo, faz terceiro geral numa prova de ultradistância? As pessoas ainda ficam olhando assim, meu Deus. Sempre tem também a pessoa o cara que sabe mais que eu, né? Eu acho que isso é uma coisa que me incomoda um pouco, assim, tipo, cara, eu já fiz bastante prova. E sempre tem um questionamento mas se você fizesse isso, você iria muito melhor. Não. Mas, enfim, eu acho que isso tem. Acho que tem, sim, a surpresa. Mas nessa cena do Ultra, acho que a galera já se acostumou comigo. Porque, querendo ou não, né, são algumas edições já que eu fiz. Mas ainda tem. E o que eu acho muito triste, e isso eu vejo muito claro, assim, no pedal, você vê a autoconfiança dos caras, é um pouco que a gente falou lá no começo. O cara não treina nada, toma, cerveja no meio da prova e tá lá. E tem mulheres que são extremamente preparadas, que ainda acham que não confiam. Nossa, cara, isso pra mim, assim... Pra mim pega também. Ai... Pra mim isso pega também. Mas isso é cultural, né? É uma coisa que a gente
ainda carrega. Muito. Né? Ainda carrega nas gerações, assim, e eu acho que vai mudar, mas ainda temos que lutar, né? Ainda tem. Para mostrar, não, você consegue, você é capaz, porque tem essa coisa mesmo enraizada de eu só vou se eu tiver certeza que eu vou conseguir, né? A Sim. mulher, no caso. Sim. E o homem não, o homem se joga. É isso. Preparado ou não, a maioria se joga, né? Total. Esse despreparado, ponto, tá? O que você acha que as mulheres se destacam mais em provas longas do que os homens, que têm mais facilidade, assim, que faz melhor que os homens nesse sentido? O ultra é interessante, né? Porque se você for olhar a diferença de físico, ela vai sendo diluída, né? Então, no próprio Across, as 3 primeiras estavam no top 10. Então, é uma coisa, assim, que eu acho que o ultra, ele... Porque não é aquela coisa da explosão física, né? Não é, e não é só explosão, assim... A força. O físico, ele é um ponto, mas ele não é o principal. Você tem outros requisitos, né? Aquele negócio que a gente falou. Logística. Estratégia. Cabeça. O que vai levar. O que vai levar. Então, né? E eu acho que talvez mulheres, elas também são um pouco... gastam melhor a energia, sabe? Você vê que é difícil uma mulher se emocionar muito e falar, ai, dane-se, vou aqui gastar tudo, assim. Então, eu acho que nesse sentido... e até, se você for pensar fisicamente, as mulheres, elas também conseguem fazer força por muito tempo, assim. Então, existem algumas competições, se você olhar o transcontinental, por exemplo, a Fiona, uma alemã, ela ganhou geral. Uau, que legal. E também no Biking Man, agora eu não lembro qual etapa foi, talvez a de Córcega, também teve uma mulher que ganhou. Então, acaba sendo possível, assim, eu acho que é isso que faz a diferença. Mas eu tenho um posicionamento que eu ainda defendo provas femininas, assim, eu acho que quando você... Por 2 razões. A primeira é de destaque, né? Então, transcontinental já teve... eu acho que já teve pelo menos 12 edições. Você teve uma vez que uma mulher ganhou. Então, não é que é uma coisa assim, super recorrente possível. Então, o destaque, se você olha essas provas de ultra, né? Tem muita gente que assiste porque todo mundo carrega um GPS que vai aparecendo no mapa. E até, por exemplo, me usando de exemplo, né? No Biking Man. Nos outros anos, sem ser esse que eu fui 3º, eu ganhei, mas eu fui 7ª, fui 8ª. Então, se você olha a cobertura, depois do 3º, meio que, sabe? Ninguém você entra lá no bololô, entendeu? Então, eu ainda acho que tem que separar... Destacar mais. Pela razão de destaque. E a segunda é... Quando você tem muita mulher correndo junto, isso também altera um pouco a dinâmica, em vários sentidos. Primeiro é o da comunidade, você vê iguais, né? Concordo. Eu acho que isso é um super ponto. E o segundo é, não que tenha muito vácuo no ciclismo de ultra, porque você não pode, mas existe sim uma dinâmica de ritmo em que... Uma certa ajuda ali. O masculino... tem um ponto, um peso ali, entendeu? Então, eu acho que ainda assim eu separaria. Por isso que eu tô super animada pra fazer essa prova de maio. Vai ser a primeira oportunidade que você, vai estar lá no ambiente só mulheres. É só mulheres. E agora, falando um pouco disso, então, já que você levantou. Eu já trouxe a Helena Coelho aqui, que faz as distâncias, também outra distância. E a gente levantou um ponto na época, eu queria ouvir sua opinião, em relação à segurança da mulher nessas provas. Porque a gente está falando de independência, autossuficiência, de você fazer coisa sozinha, no meio dos lugares ermos e distantes. Como que você... Primeiro, se a organização toma algum certo cuidado em relação a essa segurança, mas como você, como mulher, se sente, né?
Você se sente Sim. segura? Quais são os cuidados que você tem que tomar? Tá. Existe uma diferença muito grande, primeiro, né? Do Brasil, mais especificamente São Paulo. Por exemplo, a diferença entre São Paulo e Rio Grande do Sul é grande. Que são 2 lugares que o Bikeman faz competição. Tá. A diferença entre Brasil e lá fora, tipo a Croissants, é maior ainda. Uhum. Então, eu acho que primeira coisa, né? Pô, a gente, Brasil, bateu o recorde de novo de feminicídio. A Temos gente que falar sobre tem isso. um problema social de violência contra a mulher no Brasil. Uhum. Então, qualquer pessoa que vier me falar, é igual, não é igual. A minha corrida no Bikeman tem um peso a mais, que é o peso de eu achar que eu vou ser assassinada, que eu vou ser estuprada, que eu vou ser... O cara vai pensar, o máximo ele vai ser assaltado. Uhum. Uhum. Ele nunca pensa que ele vai ser violentado. Sim. Então, esse peso psicológico é um peso que a gente leva. Tem que carregar. Sim. Ele não sai. E a culpa não é nossa, né? Então, esse é um ponto. Eu já passei por situações traumáticas. Teve um cara, passou devagarinho com o carro, falou assim, eu vou te matar, sua vagabunda. Puta merda. Eu tava ali perto de Areias, lá perto de Queluz. Não tinha sinal, não tinha nada. Sozinha? Sozinha, 10 da noite. Falei, bom, eu vou morrer. Puta merda. Mas continuei pedalando. A minha única chance naquele momento era continuar pedalando. Mas assim, tanto que a outra prova que eu fiz, eu cortei o meu cabelo. Eu falei, vou tentar parecer homem. Longe assim, a pessoa vai achar que eu sou homem. Pelo menos isso. Então, assim, falar que não afeta é uma mentira. Uhum. Agora, pô, a Croissants, cara, não tem o índice de violência que a gente tem. Se você me falar, pô, você ficou pensando nisso o tempo inteiro? Não ficou. Não fiquei. Então, depende, tem Depende prova da onde. que eu não quero fazer? Tem prova que eu não quero fazer. Por conta disso. Por conta disso. Então, assim, é uma tristeza. É uma tristeza, porque a gente pode falar lá, vi que tá fazendo independência, nananã, mas a verdade é que a gente ainda tem um gap muito grande de gênero. Com certeza. Não, eu não tinha tanto essa consciência de que eu não podia fazer certas coisas ou que eu corria mais riscos que homens antes até eu ser assaltada. Quando eu fui assaltada dentro da ciclovia do Bruno Covas, às 9 da manhã, porque eu tava sozinha, aí eu falei, caramba, acho que eu preciso repensar o que eu vou fazer, onde eu vou colocar minha bicicleta e nos horários e, né, isso é muito ruim, porque a gente quer fazer, mas a gente fica ali tendo que pensar nessas coisas também. Sim. Que a gente não deve, né? Porque é isso, assim, e daí é meio triste, né, porque você escolhe, você vai ter que fazer essa escolha, que é uma escolha, podemos olhar como uma escolha corajosa, mas podemos também olhar como uma escolha burra, né, que é você se colocar nessa situação de risco. Se eu me sentiria confortável se tivesse um carro passando em regiões que são mais tensas, a gente sabe quais são. Moramos aqui em São Paulo. Sim. Regiões mais tensas, fazendo, sim, E eu acho que isso é muito diferente de apoio, tá? Apoio é quando tem um carro de você perguntando quer bananinha, quer água, quer sei lá o quê. A gente tá falando aqui de segurança. Que eu acho que não é apoio. Eu, com certeza, me sentiria muito mais confortável. E eu, inclusive, acho que, assim, ir para outros estados, que é uma coisa que o Bikeman fez, talvez faça sentido para atrair mulheres. Pô, o Rio Grande do Sul tem outro índice de violência.
Mas... E esse cara que te ameaçou, acabou desistindo? Por Deus. Acabou desistindo. Ele passou 2 vezes, cara. Ele passou 2 vezes. Imagina o seu pânico na hora. Não, quando eu cheguei em Queluz, eu tava atordoada. Eu fiquei tão atordoada que eu errei o caminho no dia seguinte. Não sei se você tá sabendo essa história. Não soube. No bike, man, quando eu acordei, eu tava com o GPS, né? Mas ele batia lá no Itatiaia e voltava, passava por Queluz de novo pra pegar a Dutra e ir pra Lorena. E eu acordei de manhã, cara, e eu peguei e fui. Outro sentido. Demorei 1 hora pra me ligar que eu tava no caminhão. Em vez de sentido Rio, você voltou, tipo, sentido São Paulo. Exatamente. Demorei 1 hora. Perdi pro Bruno por causa disso. Ai, meu Deus. Ô, Vicky, vamos falar um pouquinho de comunidade. A gente estava até falando um pouquinho fora do ar. Você é uma das fundadoras do Fuga, que é um clube de ciclismo aqui em São Paulo. Muito legal, por sinal. Obrigada. E a gente estava até falando um pouco do perfil do ciclista hoje, né? Porque a gente que pedala há mais tempo, a gente viu o ciclismo passar por diversas mudanças, né? O nosso esporte. Sim. Tem a galera que é mais estilo de vida mesmo, como a gente, viciada, e faça chuva, faça sol, a gente tá lá em cima da bicicleta. E tem a galera que ainda está se conhecendo, vamos dizer assim, no esporte. Mas o que a comunidade traz para essas pessoas, né? Você sabe que uma das coisas que eu mais sinto orgulho do Fuga é justamente a comunidade, porque eu realmente acredito que a gente está vivendo 2 crises. A primeira é a crise de solidão. Realmente acho que as pessoas hoje em dia elas estão sozinhas, elas estão com uma dificuldade de socializar. E a segunda é uma crise de diversidade. A gente acabou se polarizando tanto que às vezes é difícil a gente conhecer o outro. Gerações diferentes convivendo. Então, eu acho que o Fuga, ele traz essas 2 coisas, né? A gente também, né? A sede do Fuga é no Drop. E o fato da gente ter essa sedezinha acaba criando um lugar, um espaço, que é um terceiro espaço, que as pessoas podem ir lá e se encontrar também no Fora da Bike. E a gente sempre teve eventos que a gente sempre tentou fazer bike com Fora da Bike. Então, o Coffee, que é uma cafeteria aqui de São Paulo, que tá com a gente desde o começo. A gente fez muito evento lá também. É verdade. Então, a gente sempre tentou trazer um além do ciclismo. O off-bike, né? O off-bike. Ali enquanto estão pedalando. E você vê, às vezes, algumas pessoas, até eu mesma, de vez em quando eu vou trabalhar lá, só pra, sei lá, sair um pouco. E daí sempre tem alguém lá que passa lá só pra dar um oi, sabe? Meio sem razão de ser, mas que tá lá. Então, eu acho que o Fuga, ele trouxe essa comunidade, ele trouxe essa diversidade também, ideias, pessoas, gerações, que é muito bacana. É demais mesmo, muito legal isso. E você acha que é isso que segura a pessoa, muitas vezes, no esporte, né? Muitas vezes, assim, eu acho que a gente... é meio louco, né? Porque eu faço eu faço muita coisa sozinha, mas eu jamais teria, querendo ou não, eu comecei a pedalar mais sério, né, em 2008. São, sei lá, muitos anos, né? 2008 pra... 2008 pra agora, anos, né? Então, eu tô aqui, meu. E eu só tô agora, muitas vezes, por causa da comunidade. Não, 2008, 17 anos. 17 anos. Então, a comunidade faz muita diferença. Às vezes você não pedala por você. Você pedala porque a galera vai estar lá. Importantíssimo. E é que a gente falou, não é só a performance, né? A pessoa tá ali... a gente estava falando sobre os 2 tipos que tem. Tem a galera que treina independente, quer o treino e tal. E tem a galera que, se acontecer alguma coisa diferente, ela se desmotiva. E aí a comunidade que acaba fortalecendo esse vínculo, né? E outra coisa que a gente falou que foi um movimento pandemia, né? Da pandemia, que eu achei isso muito interessante. Assim, a gente lá no Fuga, no pós-pandêmico, entrava um monte de gente toda semana e saía um monte de gente. E daí a gente ficou, e aí, né?
tá tudo certo? Será que é assim mesmo? E isso foi uma coisa que demorou um pouco para estabilizar. Hoje estabilizou, mas eu acho que teve esse negócio e eu acho que estabilizou muito também porque a galera achou a sua turma. Uhum. Isso eu acho que é uma coisa legal do ciclismo, né? Você vê, pô, esses propósitos diferentes, né? Lulu tem um propósito maravilhoso, cara. Mulheres na bike. Eu acho, pô, super bacana. Você tem o Fuga, que é mais, né? A gente não trabalha com planilha. É assim, venha pedalar. E daí você tem lá, pô, turma da Lages, etc., que é mais planilheiro. Vamos lá, treino estruturado. E eu acho que o legal é você achar a sua tribo, assim. E o ciclismo, ele tem essa mágica, que ele é muito democrático nesse sentido. É verdade. E tem espaço, né? Pra tudo que você quiser. Pra tudo que você quiser, pra todo mundo. Acho sua turma. Isso aí. Muito bom. Ô, Vicky, vamos fazer um ping-pong, vai. Um giro rápido. Tá bom. Não é bem um ping-pong, giro rápido. Um momento que quase te fez desistir. Foram vários. Não teve um. Ai, tá. Bom, eu já contei esse do despencadeiro lá, que realmente... Do precipício, que foi... tem uma... Cara, vou só contar em cima dessa história. Minha mãe, ela não amava muito que eu pedalasse, Sim, né? Ela acredito. super preocupada e tal. E eu liguei pra ela, lá do Peru. Falei, vou ligar pra minha mãe. Falei, mãe, eu vou desistir. E ela falou, não desiste. Olha só. Não desiste. Eu falei, mãe, eu quase morri. Imagina minha mãe ouvindo isso, né? E ela, não desiste. Peraí, filha, já passou e tal. Quando a minha mãe falou isso, eu falei, cara... Se minha mãe tá falando... Se minha mãe tá falando pra eu não desistir, então... Não Porque você achou que ela fosse falar assim, não, filha, vem. É isso, não, vai lá. Desiste tá mesmo. Ótimo, desiste mesmo. Isso aí é uma loucura. E daí ela... Foi muito especial pra mim esse momento. Legal. Que legal. E um cheiro que te acompanha quando você vai fazer a ultra, tem alguma coisa assim que é muito característico? Tipo, o cheiro do mato, o cheiro do... Olha, tem uns cheiros legais, assim. Eu acho que o cheiro da chuva... Bike, cara, por alguma razão, todos que eu fiz choveu, né? Então, assim, esse cheiro da chuvinha ali no mato é um cheiro que eu curto. Daí tem os cheiros não tão bons, né? Tipo o cheiro da luva lá no terceiro dia também me acompanha. Cheiro que te acompanha na prova, cheiro do capacete fedido. Tem alguma música que te ajuda a seguir nessas horas? Você gosta de ouvir? Eu gosto bastante de ouvir música no pedal, desses de ultra, né? No dia a dia não tem carro, né? E é meio louco, assim, porque eu faço rolo também, às vezes, né? E por alguma razão, eu adoro música trash no rolo. Tipo sertanejão. Não tanto. Nem não chega assim, aquele pop da balada, hits, sei. Sabe? Hits da, sei lá, anos 80. Eu amo, assim, ó, quanto mais diminui o meu QI, mais eu gosto da música. Mas é sempre no pedal, então eu tenho esse lado, assim, se eu escuto isso fora do pedal, eu não entro muito no clima. Mas pedalando vai. Mas pedalando, eu adoro... sei lá, Taylor Swift, sei lá, eu nem sei os nomes, né, mas tipo Alok. Sei. Eu adoro. Cara, adoro. Você sabe que o Alok me lembra muito a pandemia, porque eu fazia rolo também, e ele tava lá em alta fazendo as lives, então eu só ouvia Alok. Nesse ambiente eu acho ótimo, mas fora eu realmente não é muito a minha praia. Muito bom. Uma frase que você repete... É aquela lá? Cara, não. Tem uma outra? Que eu gosto muito, que a Marcela Toldi me falou um dia. Ela chegou pra mim, sei lá, a gente tava trocando uma ideia. É ótima, eu treinei com ela uma época, né? E daí ela chegou pra mim e falou assim, Vicky, tudo é pedalável. E eu falei, pode crer, né? Assim, são realmente pouquíssimos as coisas que não são pedaláveis. Maravilhoso. E esse tudo é pedalável ficou na minha cabeça, assim... Inclusive nas descidas, que eu descia meio devagar, ela, tudo é pedalável. Eu falei, tá bom, beleza, bora lá. Maravilhoso. Por último, o que a bike te ensinou sobre você mesma?
Eu vou dar uma resposta sem filtro, mas depois eu vou pensar uma resposta melhor, tá? Bom. Mas a primeira Vai resposta soltando. que deu foi... Talvez eu não seja a pessoa mais higiênica do mundo. Mas a segunda, que eu acho que realmente é um ensinamento, que é... A gente tem ciclos de altas e baixas, mas, as coisas passam. Tipo, o tempo é rei. Eu acredito muito nisso também. Na ação do tempo, é muito louco, né? O ciclismo trouxe muito isso pra mim. Que legal. Vicky, o que você diria para uma mulher que acha que não é forte o suficiente ou capaz o suficiente para fazer, né? Não só o que você faz, mas para estar em cima da bicicleta, para competir, para se desafiar, para fazer qualquer coisa. Eu faço a clínica de iniciantes com Gisele Gasparotto. Acho que essa é a primeira. E, cara, assim, quando a gente fala, 1.650 quilômetros. Na real, fazer 10, depois fazer mais 10, depois fazer mais 10. Ninguém pensa numa ultra como uma coisa gigantesca de 80 horas. Você sempre vai quebrando. Fraciona, né? E essa expectativa de grandiosidade, eu acho que ela é muito supervalorizada. Tipo, cara, vai até a padaria. Daí você vai se acostumar a ir até a padaria. Uhum. Daí depois você vai poder ir até, sei lá, mesmo. Padaria vezes 2. E é tudo uma evolução. Por isso que o tempo é rei. Evolução também é tempo. O pessoal é meio ansioso, né? Tá. Quer começar a pedalar, já vai... Tá. Pô, eu pra fazer ultra... Imagina, minha primeira prova de ultra foi em 2019. Eu Você pedalava começou a pedalar em desde 2008. Sim. Tá tudo bem, cara. Mas a gente vê isso também, que é geracional, Sim. dessa coisa do imediatismo, né? De começou, já quero, né? Pedalar igual a Vicky. Espero que o ciclismo ajude nisso. Eu acho que é uma coisa que é um... Ele vai ensinar, de uma forma ou de outra, ele O ensina. pessoal troca, né? Também acontece, mas assim... É isso, eu acho que não dá pra ser ansioso no ciclismo. Não, é verdade. Paciência sempre. Ai, Vicky, adorei! Eu também, Acabou. obrigada. Nossa, deu mais de uma hora. A gente corta, vocês editam Não, aí. ficou ótimo. Tem uns que dão um pouquinho menos, uns dão um pouquinho mais, mas tá Desculpa. maravilhoso. Fiquei muito feliz de Pô, receber adorei, aqui. cara. Te admiro que demais. Eu também, você sabe. Eu sei. Te De desejo verdade. muito sucesso Obrigada. nos seus desafios, nas suas Obrigada. provas. Torçam por mim em maio, que eu vou precisar de Pô, torcida. você vai ter que voltar né? aqui pra contar depois. Eu volto. Você volta. Eu volto. Se eu for bem, se eu for mal, eu volto aqui pra contar. Tem que contar. Fala pra galera seu Instagram, como te acha, Instagram do Fuga, se você quiser deixar pra galera Boa. te seguir. Eu acabei de voltar pro Instagram. Eu não voltei, Mega. mesmo? Eu fiquei 1 ano fora. Foi ótimo, detox. Nossa, foi maravilhoso, eu amei. Mas assim, eu comecei a fazer texto no Substack. Então eu tive sorte quando eu te chamei no Instagram. Sim, eu tinha acabado de voltar, eu juro pra você. Eu baixei o aplicativo sei lá, foi no comecinho mesmo, de janeiro. E daí, enfim, voltei. Então é Vicky Dessa, VICKYDSA. Não posto muito porque eu tô, na real, fazendo texto no Substack de viagens, provas. Eu gosto de coisas mais longas. Tá. É a outra distância das mídias sociais, Legal. assim. Então, textão. Nem conhecia, depois você me manda. Mas eu comecei agora, né? Eu tenho um total de 10 seguidores. É nova essa rede, então. Chama Substack. Que legal. É meio de textos longos, assim. Então, eu comecei nisso. Então, o Substack também é Vicky Dessa, que é onde eu mais tô postando. E o Vicky é VICKY. Que nem meu pai falou que era. Então, eu segui. Mas pode ser VICK, no fim eu uso esse, mas qualquer um serve. E daí o Fuga é Fuga CC, o Instagram. E o Drop... Caraca, eu acho que é Drop _ SP. Ou ponto .sp. Eu acho que é Drop _ SP. Muitas mídias Acho que é sociais. A gente tem todo um ecossistema aqui. Não, e o café do Drop, ele é muito bom mesmo. A gente foi lá outro dia com a Tota, você ficou sabendo, né? Sério? A Tota veio pra cá. Sim, A as gente meninas, foi lá nossa, tomar as café. meninas falaram, vem pedalar com a gente. Foi mó lá no grupo das meninas do Fuga. Todo mundo queria pedalar com a Tota. Foi divertido. Foi rapidinho. Boa.
Então tá bom, é isso. Ficamos por aqui e até o próximo Na Roda do Estema. Boa.